Boa noite, quem está falando aqui é Richard Santos, estou falando aqui da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Agora são 18 horas da tarde aqui na costa leste americana e 19 horas no Brasil, com o novo fuso horário. Antes de mais nada, queremos agradecer a vocês o tempo precioso de passar esses minutos conosco e, antecipadamente, também quero avisar que esse vídeo está sendo gravado devido ao conflito de agenda de horários meu e do Eduardo Platon, para não deixar vocês abandonados, que eu sei que vocês nos acompanham, muitos de vocês esperam pela quinta-feira, nesse horário das 19, agora é 19 horas de Brasília. Nós estamos aqui gravando antecipadamente para que possa atender vocês. E caso vocês tenham algumas perguntas, algum questionamento, vocês deixem na descrição e que nós iremos responder no horário propício. E também, se possível, vocês podem dizer de onde estão nos vendo. Nós estamos tendo surpresa aqui de pessoas de Angola, Japão, China, Portugal. E, pessoal, é incrível esse poder da internet, né? A gente fala onde a língua portuguesa está chegando, nos mais diversos horários, é impressionante. Ainda mais que hoje o pessoal é sabedor, que mesmo que eles não participam da live, é só clicar no link que vai subir direto no YouTube, tá certo? Se você me vê pela primeira vez, muito obrigado. Como eu falei, meu nome é Richard Santos, aqui nos Estados Unidos eu sou Business Advisor, sou consultor empresarial de marketing e vendas por atacado, eu sou blogger, sou palestrante e, claro, YouTuber. Vou passar a palavra aqui para o meu querido amigo Eduardo Platon, co-host, que também vai dar as boas-vindas, uma pequena biografia, e depois a gente dá o início aqui nessa live de hoje, que tem um tema muito interessante. Eduardo Platon, bem-vindo, por favor. Olá, amigos. Muito obrigado, Richard, pelo welcome, né? Pelas boas-vindas. Nós estamos aqui começando a live número 16, é isso? Não, hoje é 15. Mas a live é número 16 ou número 15? É número 15, né? Número 15. Número 15. Nós começamos esse projeto da Aliança Conservadora das Américas e, para nossa surpresa, a gente está com um público que nos acompanha, né? Um grupo de pessoas leais, um grupo de pessoas extremamente curiosas, mentes alertas, mentes esperançosas, pessoas que fazem perguntas, né, Richard, que nos deixam assim realmente interessados em aprofundar, interessados em conhecer melhor. E esse trabalho tem sido feito com muito carinho, com muito amor. Eu acho que esse é o ponto aqui para todos vocês. Hoje o tema é 2026, né? Quais são os nomes para a eleição no Brasil? E antes da gente mergulhar hoje firme e forte nessa temática, que é uma temática extremamente relevante, impactante, estamos falando aí quase 1 ano e meio antes, né, das eleições de 2026, eu queria dizer para vocês que a participação e o engajamento popular, a participação do cidadão brasileiro, a participação do eleitor, a participação do eleitor, do voluntário, né? Cada um tem o seu papel nessa temática, e como o Richard sempre termina aqui as lives, nós não podemos deixar que o nosso coração esteja realmente desconectado com o sentimento do carinho, né, pelas nossas cores da bandeira, também pela esperança de tempos melhores, já que passamos aí por uma fase difícil, né, Richard? Muito complicada a situação que acontece no país, mas a cada 4 anos, a cada pleito eleitoral, ressurge o que eu chamo a tocha da esperança, e nós apostamos que dias melhores virão. Então, para fechar aqui essa fala inicial, Eduardo Platon, executivo global, empresário, empreendedor, professor e também autor de livros. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui todas as quintas-feiras, e hoje nós estamos gravando essa transmissão para justamente não faltar. Exatamente. Essa é a nossa preocupação. Richard, com você a palavra. Legal. Eduardo Platon, muito obrigado. Pessoal, nós temos aqui o hábito de sempre, aqui no Coalização Conservadora das Américas, deixa eu botar o nome aqui, que é um nome até bonito, que está dando uma repercussão muito positiva. Pessoal, você está chegando em lugares que vocês nem imaginam. Eu também nem imaginava onde poderia chegar, e isso é gratificante
pela qualidade de trabalho que nós estamos fazendo, pelas fontes oficiais, informações, e principalmente quando você pensa na concorrência. Hoje existem milhares e milhares e milhares de canais e o pessoal está dando um tempinho para a gente, isso é muito gostoso, é gratificante. E como a gente fala aqui de assuntos que são sensíveis, ainda mais polêmicos, né? E tem hoje uns conflitos de legislação no Brasil, nós temos com o hábito aqui sempre de ler os nossos direitos, porque nós estamos nos Estados Unidos, o Eduardo Platão está em Kansas City, eu estou aqui no sul da Flórida, enfim. Então, uma questão de cuidado, uma questão de zelo, a gente sempre lê a nossa isenção de responsabilidade civil. E o que ela diz? Ela diz o seguinte: a opinião dos apresentadores exercendo os seus direitos de liberdade de expressão é amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América e pelo artigo 5 e artigo 220 da Constituição Federal do Brasil de 1988. A opinião é meramente pessoal, baseada nas nossas experiências, pesquisas e entendimento, sendo sujeita a erros. Os dados fornecidos, dentro da nossa habilidade, limitação e intenção, até provar o contrário, são verdadeiros e de maneira nenhuma ou forma representam oficialmente qualquer informação da Moreira International Inc., que é minha empresa, o governo americano ou o governo brasileiro, em qualquer capacidade ou esfera. Da mesma maneira, nenhuma opinião de qualquer participante mostrada no chat desta transmissão não nos representa. Falado isso, pessoal, showtime. Bem, vamos lá. Pessoal, o assunto hoje é um assunto que já está em evidência. Então, já vou largar a primeira pergunta para o Eduardo Platon, né? E hoje o tema também, o tempo hoje vai ser bem reduzido, que a gente está na correria, mas, de novo, nós vamos responder a vocês aqui umas perguntas bem interessantes. Eduardo Platon, estamos vendo aqui um movimento do Trump assumiu, agenda de direita, MAGA, Faça América Grande de Novo, Make America Great Again, American First, América Primeiro. Primeira pergunta para você, as eleições brasileiras em 2026. Como você vê a influência do presidente Donald J. Trump nas próximas eleições no Brasil, uma vez que está reverberando no mundo inteiro isso? Richard, o Trump já afetava o Brasil antes de assumir. Antes dele assumir, ele já começou a afetar o Brasil. Durante a campanha dele, ele começou a impactar o Brasil. No dia que ele tomou posse, no dia 20 de janeiro de 2025, ele estremeceu o establishment político brasileiro, né? Que estava em vias de implantar a nossa humilde leitura num sistema totalitário no maior país da América do Sul. Então, com a administração 2 do Trump, eu acredito que os círculos políticos verdes e amarelos, né, nacionais, com a ênfase especial na capital política do nosso país, o Brasil, as pessoas começaram a repensar e recalcular o seu GPS, porque os ventos políticos começaram a soprar da América do Norte para a América do Sul. Então, essa onda conservadora, Richard, essa onda realmente de amor à pátria, amor à bandeira, amor à família, preocupação com os gastos públicos, responsabilidade fiscal, abertura da caixa preta, né? Tudo Exato. Isso começou a fazer sentido. Então, eu creio que o Trump ele está fazendo o movimento de um verdadeiro furacão, né? Ele está sendo um furacão que está chegando aí nas costas brasileiras com força total, e em 2026 eu imagino que ele ainda estará na presidência da República, né? Porque estará dentro desse mandato dele. Certeza. Então, ele terá um impacto profundo aí nas eleições de 2026 no nosso país. A influência dele vai ser gigante, nós temos certeza disso, ainda mais que até em 2026, na maneira que a gente entende e acompanha, ele vai ter dado uma recuperação no país, aqui nos Estados Unidos, e vai servir como modelo, né? Porque essa postura do Trump, essa agenda do Trump, baseada no que você falou, já está reverberando no mundo inteiro, e tem muitos países que já estão olhando que o conservadorismo, o amor à pátria, né, com controle de gastos, botando a caixa preta para fora, realmente funciona. E tudo que a gente vê, quanto mais a esquerda tenta se rebelar contra essa agenda do Trump, contra essa agenda de direita, pior para ela.
que nem eu falo sempre, né? Olha o que aconteceu aqui no primeiro governo Trump, olha o que aconteceu aqui nos 4 anos do Biden, e olha o que está acontecendo agora em semanas. Eu cansei de falar aqui, Platão, que você escutou várias vezes nessa live. Se tu não consegue entender o poder de destruição da esquerda, de uma agenda democrata, de uma agenda comunista, de uma agenda socialista, olha o que aconteceu aqui num país chamado Estados Unidos em 4 anos. E olha o que aconteceu no Brasil, na era Bolsonaro e agora na era Lula. É simplesmente assustador, é revoltante. E isso o brasileiro, eu acho, está gritando de arrependimento. Está gritando. A gente vê as notícias, a gente recebe e é muito triste. Amigo, você acredita ainda? Posso perguntar? Deve, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você ainda acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é o principal nome da direita? Ou tem novas lideranças que estão surgindo para 2026? Essa é a grande pergunta de Vai para o final, para ficar no final. De $1 trilhão. Vamos subir aqui os valores, né? Não é mais 1 milhão nem 1 bilhão, é $1 trilhão. Olha só, Richard, eu não tenho dúvidas que o Jair Messias Bolsonaro é o nome mais forte da direita. Tá? E eu falo isso porque o presidente Bolsonaro ele construiu ao longo da carreira dele relacionamentos, ele ficou dentro do próprio parlamento brasileiro por inúmeros termos, né, como a gente fala. Ele conseguiu ficar, se eu não me engano, por mais de 25 anos enquanto deputado federal. Ele foi uma voz solitária, ele entende, né, como é que é ser rejeitado dentro da própria casa parlamentar que ele habitava. Ele vem de um estado que é um estado extremamente delicado dentro da Federação Brasileira, que é o estado do Rio de Janeiro, que tem limitações e problemas aí de administração pública profundos. Não é à toa que tem 4, 5 aí governadores do Rio que estavam ou estão na cadeia ou estão em processo de saída da cadeia, né? Então, o Jair Messias Bolsonaro, ao longo da trajetória política dele, ele construiu alianças, ele construiu parcerias, ele foi respeitado enquanto líder internacional dentro do Estado de Israel, você sabe disso, uma parceria forte com Israel. Ele conseguiu ser respeitado pelos líderes da América do Sul, pelos líderes da Europa. Ele conseguiu ter uma parceria de sucesso com o próprio presidente Trump. E ele conseguiu ser odiado, né? Quando você é odiado pela esquerda, isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? Ele conseguiu ser odiado profundamente, utilizaram todo tipo de labels, né? Como a gente fala aqui, de nomes, maltrataram a imagem pública dele, buscaram maltratar a imagem pública da primeira-dama, né? Buscaram, inclusive, criar situações de desconforto, e até hoje, até a presente data, com todo o arcabouço midiático, com todo o arcabouço jurídico do país, eles ainda não conseguiram, de maneira transparente e pública, identificar um crime e trazer as evidências desse crime. E estão tentando, Richard, colocar o Jair atrás das grades a qualquer custo. Tá? É isso que está acontecendo. Com isso dito, eu creio que, paralelamente, nós temos aí um ecossistema político no Brasil que está amadurecendo. Eu vejo a direita crescendo no Brasil. A rejeição ao Lula nunca esteve tão alta, a rejeição do presidente Lula. Eu conversava com um amigo meu, o Manuel, recentemente, e falávamos que, se eu não me engano, está na casa de 20%, né, saindo de 20% para baixo dos 20%. Então, já existe aí um número decrescente. E olha só, pessoal, são números desses institutos de pesquisa que a esquerda apoia. Então, se eles estão dando 20%, 22%, 23%, talvez, Richard, esse número seja menor do que isso, hein? Eu não sei se faz sentido aí o que eu estou falando. Então, eu acho que você está mutado, Richard, inclusive. Então, eu acredito que
existe aí, nas eleições de 2026, e a gente vai entrar aqui em nomes, e a gente vai procurar aprofundar um pouco, eu acho que o Jair continua como o carro forte, ele é o carro forte, de fato, para ser eleito. Eu desejo que a justiça prevaleça, Richard, no final do dia, e que realmente ele tenha plenas condições de concorrer. Mas, caso contrário, eu tenho aqui algumas opções que eu queria discutir e explorar com você. Vamos lá. Começamos? Vamos lá. É o tema de hoje. Opa, amigos, olha só. Eu estou falando tudo que eu estou falando aqui em função dessa minha jornada política no Brasil, tá? Platão, fala rapidamente, qual a tua jornada política no Brasil, o pessoal se posicionar do teu histórico. Vamos lá. Amigos, eu tive alguns capítulos na política brasileira. Primeiro capítulo, fundador do Partido Novo na Bahia. Vocês podem imaginar o que é fundar um partido novo, chamado Novo, no estado mais comunista e socialista da federação. Tá? Então, não foi uma tarefa fácil. Recebemos, Richard, ameaças, não fomos bem aceitos em todos os ambientes, fecharam-se muitas portas na nossa direção, mas, no final do dia, o Diretório Estadual do Novo foi criado no maior estado do Nordeste, tá? Esse foi um capítulo aí de muita luta, com um time extremamente capacitado. Isso aqui não são méritos apenas meus, é um time, né? São um grupo de pessoas que trabalharam juntas, junto com o Diretório Nacional, para realmente fazer acontecer, entregar. Segundo capítulo, passada essa fase, nós tivemos a oportunidade, fomos convidados pelo Diretório Nacional a representar a Executiva Nacional do Partido Novo em São Paulo. Tá? Então, eu fiz um trabalho com eles, onde eu era responsável por todas as campanhas majoritárias e proporcionais do Brasil. Uau! Dentro de um partido, tá? Conheci muita gente bacana, muitos deles, inclusive, hoje em dia estão eleitos, um exemplo do Marcel Van Hatten, que vocês conhecem, né? Um exemplo do próprio governador Zema, de Minas Gerais, que vocês conhecem, e tantos outros nomes da política nacional que estão aí prosperando, crescendo e ganhando capital político, capital midiático e também ganhando aí o respeito da população brasileira. Este capítulo da Executiva Nacional nos deu a oportunidade de conhecer, Richard, como é que funciona as engrenagens dentro de um partido político brasileiro. Isso, para mim, foi um PhD. Complicada engrenagem, né? Isso, para mim, foi uma bênção, uma verdadeira bênção, porque naquela ocasião, como eu tinha sido o fundador do Novo na Bahia, né, junto com a equipe, todo mundo me empurrava para eu sair candidato a deputado federal naquela ocasião. Todo mundo, Platão, você tem que sair, você tem que sair. Mas eu sentia no meu coração, Richard, que se eu fizesse isso, eu estaria competindo com as pessoas que eu estava apoiando no Estado. E aí, depois de muita oração, inclusive passei uma época na Chapada Diamantina refletindo sobre isso com a minha esposa. Que bonito. E chegou à conclusão de que eu não deveria colocar o meu nome à disposição naquele momento, e sim conhecer a engrenagem de partido político no Brasil. E foi uma verdadeira bênção, porque realmente eu vi como as coisas acontecem e conheci as pessoas lá dentro, né? Conheci como é que funciona a relação de um diretório nacional com a executiva nacional, conheci como é que funciona o processo de escolha, né? A gente chamava do processo seletivo, né? Do Novo. Conheci quem são os que falam e quem são os que fazem. Conheci como é que funciona o processo de doação política. Conheci como é que funciona a questão da relação do partido com a fundação por detrás do partido, que faz toda a parte de capacitação. Então, esse aí foi um capítulo. E aí veio, na sequência, o convite para pilotar a campanha do príncipe Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, em São Paulo. Né? Recebi o convite. O Luiz Felipe ele retorna enquanto representante da monarquia brasileira,
o único representante da família imperial do Brasil que volta para a política, né, desde a época do Império. Ele é um monarquista nato. Eu, inclusive, eu tenho bons olhos, né, eu tenho um olhar muito querido para o movimento monárquico brasileiro. Inclusive, o nosso país entrou aí numa crise profunda depois que empurraram, né, a monarquia para o precipício, para o fundo do poço, como a gente brinca. Mas o que eu queria colocar para vocês todos é que nós apoiamos, né, o Luiz Felipe. O Luiz Felipe foi super bem eleito em São Paulo. É um dos políticos mais sérios hoje que nós temos no país. Inclusive, foi convidado, Richard, para ser o VP com Bolsonaro na época, era um dos nomes. Mas, na época, houve um apelo muito forte do movimento monarquista, desculpa, do movimento militar, para colocar um militar como VP. O Luiz Felipe também, pela envergadura intelectual dele, escritor de livros, executivo global, é uma pessoa que tem trânsito, né, com as famílias de todo mundo. Ele foi muito perseguido, né, ele foi boicotado, criaram histórias, inventaram tanta coisa na direção dele. Então, realmente, isso comprometeu o convite, né, à vice-presidência naquela ocasião. Quem sabe as coisas mudam, né, nesse novo pleito. E, na sequência, Rich, depois dessa experiência exitosa, nós recebemos aí também o convite para pilotar o movimento Avança Brasil, né? E aí recebemos a proposta para ser o CEO nacional do Avança Brasil, um movimento aí com 2,4, 2,5 milhões de seguidores nos 27 estados brasileiros. Uau! Então, esse trabalho foi um trabalho de mobilização. Organizamos as maiores manifestações de rua do país, na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, no Nordeste brasileiro, no Centro-Oeste, no Norte, em todo canto do Brasil a gente rodou. Tínhamos os nossos líderes estaduais, tínhamos os nossos líderes municipais, tínhamos os nossos embaixadores e criamos também o maior jornal conservador do país, que foi o Avança News, que chegou a ter 150 mil pessoas assistindo cada episódio, né, que nós fizemos. Uau! É relevante. Então, nós temos aí, com muita humildade, uma trajetória de erros e acertos, mas de muito aprendizado, Richard, nessa seara política. Com certeza. E também teve o último capítulo. Quando você me apoiou, né, eu coloquei o meu nome à disposição, não tinha ninguém no Movimento Avança Brasil que estava apto, na ocasião, para sair como vereador pela cidade de São Paulo. E aí eu fui apoiado, eu fui incentivado a colocar o meu nome à disposição e fiz uma campanha belíssima, né, que está toda registrada na internet. Quem procurar ver os vídeos na internet, vocês acham, com muito bom gosto, com a equipe de alto padrão, tudo dentro das 4 linhas da Constituição, dentro da legalidade, dentro do bom uso, né, sem qualquer tipo de recurso público, porque a gente concorreu por um partido pequeno, mas que baita aprendizado, hein, Richard? Colocar o nome à disposição e fazer uma campanha política. E eu cresci muito enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto cidadão, né, nesses capítulos, né, nesses 5 capítulos aí que eu tive a oportunidade de colaborar e contribuir. Deixa eu comentar sobre o apoio que eu dei a você. Pessoal, se você me vê pela primeira vez, deixa eu falar uma coisa para vocês. O X nas minhas costas de censura começou em 2018, no primeira campanha do presidente Jair, do então capitão Jair Bolsonaro. Até onde eu sei, eu fui o único brasileiro que teve um vídeo do Bolsonaro com mais de 1 milhão de visualizações. Foi uma loucura. E isso depois de censura. Olha, parecia uma máquina de pinball aqui no meu telefone, que dava um sinal cada vez que alguém se registrava no meu canal, tocava no meu celular. Foi uma loucura, tá? E mudou minha vida. A loucura. Você ter mais de 1 milhão em dias é uma coisa de maluco. Bem, depois daí a censura começou em cima de mim e nunca mais fui o mesmo, tá? Onde eu quero chegar? Nisso eu conheci Eduardo Platon. E eu não me lembro direito se ele me convidou, eu convidei ele, não me lembro direito da história, mas sei que eu fiz um vídeo para ele. E eu acredito tanto nele, na pessoa dele, que eu botei a minha reputação na linha. Aí eu fiquei assim, eu falei, ok, vou fazer. Eu fiz para ele um vídeo endossando ele para São Paulo. Dali, vocês imaginam, né? Muitos me ligaram para endossar o candidato
aqui e ali, e eu falei, não, não. E abri mão de muitos. E depois passado muito tempo, eu endossei lá no Mato Grosso do Sul, um candidato, que ele não venceu, um capitão também. Mas muita gente me pedia. E o mais curioso, que aqui também nos Estados Unidos, muitos me pedem para endossar candidatos, né? Eu não sabia que tinha esse prestígio todo, mas perante a comunidade. Mas é interessante, é só uma nota à parte para vocês se posicionarem aí. Vamos lá. Platão, quais os desafios que você acredita que um candidato conservador como Bolsonaro terá para vencer as eleições no Brasil, considerando o cenário político atual? Olha só, sem dúvidas alguma, o Jair é o principal candidato da direita. Isso aí, quem está dentro do ambiente político sabe. Se ele tiver condições e for desimpedido até o pleito, ele é o candidato da direita, sem dúvida alguma. Tá? O desafio, em cima da sua pergunta, é um desafio jurídico, legal. Exato. Mas por trás desse desafio jurídico legal é um desafio político. Né? Existe aí as forças políticas brasileiras, os partidos brasileiros. Se não me engano, a gente tem algo em torno de 29, 28 partidos ativos. Já houve aí algumas consolidações de partidos. Na época que eu estava pilotando, né, esses 5 grandes capítulos políticos da minha vida eram algo em torno de 34, mas o número já diminuiu. Então, eu acho que é um desafio jurídico, um desafio político, e também eu coloco o terceiro desafio, que é um desafio de alinhamento, que é o alinhamento das lideranças da direita brasileira, que precisarão, de fato, se unir para vencer, não é vencer o Lula, é vencer a máquina por detrás do Lula. Exatamente. Lula é apenas o nome, né? É o nome conhecido, por isso que tiraram ele da cadeia, né? Exato. Por isso que houve uma mobilização para tirar o Lula da cadeia, para anular processos, para anular a maior operação de combate à corrupção no país, a Operação Lava Jato. Não é à toa que o Sérgio Moro se transformou no personagem, né, que ele se transformou. Fiquei muito chateado com o Moro quando ele saiu da administração do Bolsonaro daquela forma. Eu acho que ele poderia ter saído de outra forma. Ele não precisava convocar uma coletiva de imprensa, né? O Bolsonaro convocou a própria coletiva de imprensa na sequência e demonstrou um sinal de força, um sinal de união. Ou seja, águas passadas, mas o que eu quero colocar para vocês é que tiraram o Lula e colocaram ele como o candidato do sistema. Como eles colocam o Alcolumbre, né, como o candidato do sistema dentro do Senado. Como eles colocam as pessoas que são facilmente manipuladas, têm rabo preso, ou, na verdade, apenas estão ali como negociadores. Eles não estão atuando em causa popular, não atuam pelo Brasil, não atuam pelo povo. Eles apenas, Richard, estão ali representando o interesse do sistema. Eles são operadores do sistema. Então, o que é que eu queria colocar para vocês, né, aqui todos? O Jair é o primeiro, é o número 1. Eu tenho alguns nomes aqui, eu queria colocar. Shoot. Vamos lá, amigos. É o seguinte, atira, joga, atira. Vamos lá, vamos jogar lá para a gente abrir a cabeça, tá? Muita gente pergunta, Platão, o que você acha da Michele? Michele, a primeira-dama. Primeiramente, nossa, que elegância, hein, de primeira-dama nós tivemos, hein? Antes de qualquer... Fantástico. Olha, eu gostaria muito de ter uma primeira-dama novamente com aquele perfil, a grandeza classe e a humildade, Exato. e o fato de ser uma primeira-dama cristã, né, com conhecimento de línguas, né, dos surdos, a Libra. Ela fez um trabalho de inclusão fantástico. Uma pessoa que tem um trabalho social, trabalhou no lixão, né, por 2 anos, tem ajudado pessoas ao longo da vida dela. Deus prepara, como você sempre fala, né, Richard, os seus soldados e as suas soldadas, e eu não tenho dúvida que Michele foi levantada, e eu a enxergo, não a enxergo como presidente, essa é a minha leitura, eu enxergo a primeira-dama Michele
mas como uma senadora pelo Distrito Federal, e muita gente especula se ela sairia como uma VP, né, uma vice-presidente de um candidato, um nome forte, né, homem ou mulher, para disputar a presidência da República. Para o bem dela, Richard, conhecendo um pouco, né, de política como nós conhecemos, eu acho que ela fará bem ao povo brasileiro e fará bem a si mesma como uma representante do parlamento. Tá? Exatamente. Pela vida dela, pelos filhos dela, pelo marido dela, pelos enteados dela, pela pessoa que ela é. A gente que conhece aí 2 centímetros, né, um pouco de política, a gente fala, olha, Michele, você será mais feliz e talvez tenha mais impacto no parlamento do que como presidente ou vice-presidente. Segundo nome, vamos lá, Tarcísio, né, governador de São Paulo. Vocês conhecem o Tarcísio, ele vem aí de uma formação incrível. Se vocês procurarem conhecer a história do governador de São Paulo, Tarcísio, é um homem que tem um pragmatismo político incrível. Ele tem, até hoje, pelo menos, né, ele não mudou essa linhagem de lealdade aos que o colocaram lá. Ele sabe quem foi que o iniciou na política, ele sabe quem foi que o projetou, e ele sabe por que ele foi eleito governador de São Paulo. Ele sabe disso, e ele reconhece publicamente isso. Caso o Jair não saia como a primeira opção, eu creio que o Tarcísio é um belo nome. Agora, mas aí tem um porém. O porém é que o Tarcísio está finalizando o seu primeiro termo, né, seu mandato de 4 anos no estado de São Paulo, e administrar os desafios de São Paulo, comparado com administrar, Richard, os desafios do Brasil, é um passeio no parque. Né? Essa é a única coisa que eu coloco aqui para vocês. Falo isso para vocês com conhecimento de causa. Como sempre fala o nosso amigo Bernardi, o Nordeste brasileiro ele passa por um processo de extinção dos demônios, né, políticos que lá se encontram. Então, imagina, você sair do estado de São Paulo, que é uma máquina de produtividade comparada com outros estados, que é uma verdadeira locomotiva econômica, que tem um dos melhores sistemas de estradas do país, a melhor infraestrutura do país, talvez o melhor sistema de aeroportos do país, que o Tarcísio tem essa pegada, né, de infraestrutura. Ele foi ministro, inclusive, do Bolsonaro, da área de infraestrutura, e você partir para esse empreendimento nacional. O Tarcísio tem um desafio de converter a liderança dele regional, né, para uma liderança nacional. E aí, com o apoio do Jair, ele pode virar essa chave, caso os conservadores, a direita brasileira, realmente se una em nome de um nome confiável, aonde a turma da Fiesp o apoia, a turma do agrobusiness o apoia, né, o agronegócio brasileiro, aonde também as grandes instituições, talvez aí a gente pega a Igreja Católica, a gente pega aí também os protestantes brasileiros, os evangélicos, aí a gente pega toda a base cristã, aí a gente pega também os rotarianos, a gente pega os militares, né? Ou seja, tem muita gente que, caso o presidente Bolsonaro faça o sinal de que o candidato dele é o Tarcísio ganha força. Com certeza. Em função do perfil de lealdade dele, eu creio, e até colocarei aqui para ele, que se ele assistir essa live, não vá, Tarcísio, se você não tiver o apoio do Jair. Tá? Essa é my 2 cents aqui, Richard, colocando aqui para o nosso público. Não vá sem o apoio do Jair, porque eu acho que você queima, como se tem uma expressão que a gente fala no Brasil, você queima na largada. Exato. E, do ponto de vista de cálculo político, você fica mais forte se você concorre à reeleição para o governo de São Paulo, faz um belo trabalho, 4 mais 4 somam 8 anos, dá uma bela contribuição para o estado de São Paulo. Ao fortalecer o estado de São Paulo, você fortalece o Brasil como um todo, e depois de 4 anos, quem sabe, Tarcísio, você recebe, Richard, aí a oportunidade, né, de colocar o nome à disposição para outro tipo de posicionamento político, né, ou de função política. E aí vem meu terceiro nome. Vamos lá.
Pode ou não pode? Pode, até pode. Então vamos lá. Tem um terceiro nome. O meu terceiro nome, eu falo para todos vocês, é o nome de um político que, na verdade, ainda não ganhou uma dimensão nacional, mas está em processo de ganhar uma dimensão nacional, que é o governador de Minas. O Zema? Né? O Zema. Eu vejo o Zema com muito carinho por alguns pontos. Primeiro porque o estado de Minas Gerais, como vocês sabem, tem mais de 820 municípios. Se eu não me engano, são 835. Eu não sei se eu acertei aqui no alvo, me perdoem e corrijam, mas é algo em torno de 820 a 835 municípios. A fotografia de Minas é a fotografia do Brasil. Você pega o norte de Minas, representa ali, né, a fronteira com a Bahia, com o Nordeste. Você pega o sul de Minas, já tem uma relação com o estado de São Paulo, né? Você vai vendo que Minas Gerais é uma fotografia das 5 regiões do Brasil. É um estado rico, é um estado diverso, e o governador Zema, ele já concluiu, ou ele conclui em 2025, no final de 25, o seu segundo mandato, ele foi reeleito, e ele tem aí, Richard, na mão, o que eu chamo um trunfo. O governador Romeu Zema, ele conseguiu tirar 2 grandes forças políticas do poder no estado de Minas Gerais. Ele tirou o PT e ele tirou o PSDB. É grande. Aqui está dizendo no chat GPT que tem atualmente Minas Gerais tem 853 municípios. Pronto, eu errei, me desculpe. 853, mas vamos lá. 853. Então, olha só, 853, para você administrar 853 municípios, não é fácil. Para você realmente ter um apelo de articulação política e você ter êxito, colocar as contas do Estado em dia, pagar os servidores, criar oportunidade de desenvolvimento econômico, colocar tempo e energia nas agências de fomento, né, a importação e exportação, fazer um bom uso da imagem pública do Estado de Minas Gerais, trazer investidores, colocar dinheiro, né, na saúde, colocar dinheiro na educação, colocar dinheiro na infraestrutura, pacificar o território. Esse homem fez um belo trabalho. Esse homem fez um belo trabalho. Com certeza. Eu penso, e coloco aqui para todos vocês, que se vocês não conhecem ainda, você, meu amigo do Amazonas, você, minha amiga de Sergipe, você, meu amigo de Santa Catarina, você, meu amigo de Mato Grosso, né, ou do Tocantins, se vocês não conhecem o trabalho do Zema, procurem conhecer, porque eu creio que aí está um homem que pode, de fato, dar uma contribuição significativa à política nacional e ser uma alternativa, Richard, se o Jair não puder concorrer, a o próprio Bolsonaro. Tá? Certeza. Ou seja, temos, sim, opções para tirar da presidência da República um presidente que, na minha humilde leitura, nem aí deveria estar. Nem aí deveria estar. Então, eu vou parar por aqui, que eu quero ouvir mais suas perguntas, mas eu colocaria que esses aí, para mim, são os principais nomes para a política nacional do Brasil em 2026. E aí a gente pode aprofundar um pouco em relação ao parlamento, né, senadores, deputados, podemos falar um pouco também de governo, de Estado, mas a nível de presidência, esses, para mim, aí são os nomes principais. Tá. Uma pergunta que eu tenho aqui. Com toda essa turbulência política que está chocando, quando você pensa que você já viu tudo que a esquerda pode fazer, não, você não viu, tem mais, né? Você acredita que existe alguma possibilidade de um nome de terceira via crescer e quebrar essa polarização entre o Lula e o presidente Bolsonaro? Olha, eu acho que esse nome, viu, Richard? Eu acho que o nome é o Zema. Eu acho que o Zema, para mim, ele é o... A gente está fazendo leitura de cenário aqui. Eu não trabalho para a equipe do Zema, eu não recebo recurso do Zema. Eu só queria dizer para vocês uma coisa. Como ele conseguiu ser o candidato à terceira via entre o PT e o PSDB em Minas, eu acho que o Zema ele encaixa perfeitamente como a terceira via entre o Lula e o Bolsonaro. Ele é um homem jovem,
Ele é um homem que, financeiramente, a família dele está bem, né? Eles têm negócios, inclusive as lojas Emas, né, que são espalhadas aí pelos municípios de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu estava no Novo, né? Vou te contar uma história aqui para os amigos que assistem. A gente fez um encontro dos candidatos ao governo do estado no Hotel The Capitol, né, do lado da sede do Novo, em São Paulo, e eu que era o responsável por tudo isso. A gente montou uma agenda, o João Amoedo participou, inclusive, participou o candidato por São Paulo, participou o candidato por Minas Gerais, participou o candidato pelo Rio de Janeiro, o Matheus Bandeira participou como candidato pelo Rio Grande do Sul, grandes nomes, né, da política nacional na época. O Zema foi o primeiro a chegar na reunião. Se eu não me engano, a reunião estava marcada para as 7 da manhã, às 6h15, 6h20, eu já estava lá, porque eu era responsável por organizar, ele já estava lá. Então, nós estamos falando aqui de um homem disciplinado, nós estamos falando aqui de um homem trabalhador, nós estamos falando de uma pessoa séria, e na época, Richard, dentro da executiva, ninguém nunca falou isso aqui em TV, hein? Vou falar isso pela primeira vez, hein? Ninguém nunca falou isso aqui em TV, mas eu vou falar pela primeira vez. Na época, ninguém dentro do Partido Novo acreditava que o Zema seria eleito. Uau! E eu falava, e quem sabe, e me conheceu dentro do Partido Novo, na ocasião, eu fazia sempre as minhas conversas com os majoritários e os proporcionais, e eu falava, de todos os 5 candidatos a governo do Estado, na minha leitura, o Zema é o que tem a maior chance de ser eleito, porque ele representa, no contexto identitário, o mineiro. Você olha para o Zema falando, você vê um mineiro ali. O mineiro se reconhece, né? Só falta trazer o pão de queijo, né? Só falta trazer o pão de queijo. Mas ele representa, né, de maneira assim, muito fácil de sentir, de perceber, a figura do povo mineiro, que, se eu não me engano, teve como último presidente da República o próprio Tancredo, né, que faleceu ou foi falecido, como a gente brinca, ele faleceu ou foi falecido para o presidente, o vice-presidente dele assumir, na época, que era o Sarney, que, inclusive, o pessoal colocava se deveria ter sido aberta... devia ter sido feito eleição, e não assumir o vice-presidente. O vice-presidente não foi o Sarney que foi eleito, o povo não votou. No Brasil, a gente não vota pelo vice-presidente, a gente vota pelo presidente. Por exemplo, é só aqui um pequeno ponto da história. Então, quando o Tancredo falece, o último presidente mineiro que veio ao poder, né, que no processo de redemocratização, saída do governo militar para o governo realmente civil. Então, talvez, olhando o ciclo da história, de 1985, Richard, para 2000 são 15 anos, né? Para 2025 são 40 anos, não é isso? Exato. 15 mais 25 são 40 anos. Então, talvez, eu coloco aqui para todos vocês, eu acho e creio que, se for da vontade do povo brasileiro de encontrar uma alternativa entre o Bolsonaro e o Lula, eu acho que o Zema ele pode ser uma opção. Agora, ele precisa escolher querer concorrer, ele precisa ser encorajado a concorrer, ele precisa receber o voto de confiança não só do Sudeste brasileiro, mas do Nordeste brasileiro, principalmente, porque o segundo colégio eleitoral do Brasil está no Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, e, além disso, Richard, precisa estar em bons lençóis com o presidente Bolsonaro. Exato, exato. Porque o Bolsonaro, para mim, ele vai influenciar a eleição de 2026 para a presidência da República, estando dentro da corrida ou estando fora da corrida. Para mim, quem elege em 26 é o Bolsonaro, caso ele participe ou caso ele não participe. Se ele sinalizar favoravelmente na direção do Zema, né, eu acho que o Zema tem uma boa chance. Pergunta aqui, nós estamos já avançando aqui, já estamos encerrando, 45 minutos, passa rápido. Forças Armadas. Polêmica, aconteceu o que aconteceu, janeiro 8, temos visto situações inimagináveis,
daqueles que vestem a farda, que nós tínhamos uma ideia, não quero nem adjetivar. Qual pode ser o papel das Forças Armadas e das instituições no processo eleitoral e no pós-eleição para 2026? Pô, você me fez essa pergunta, hein? Antes de você falar, deixa eu botar aqui. Coloca na tela. Para você ficar mais à vontade. Coloca na tela. Amigos, tá aí, para você ficar mais à vontade para responder. Na próxima semana ele tem um compromisso familiar, ele fez essa pergunta antes de viajar. Ele poderia ter viajado e não ter feito essa pergunta. Mas vamos lá. Qual pode ser o papel das Forças Armadas e das instituições no processo eleitoral e pós-eleição? Vamos lá. Olha, eu vou escolher aqui uma rota de resposta, tá? Porque toda resposta, hoje em dia, a gente tem que pensar com calma antes de responder. É verdade. Eu vou botar aqui de novo o disclaimer. Olha só, como toda instituição brasileira, a exemplo da OAB, a exemplo do nosso parlamento, nas duas casas, eu acho que as Forças Armadas brasileiras elas estão divididas entre o pelotão dos generais e a tropa, certo? Eu acho que o pelotão da cúpula do Exército Brasileiro, salvo engano, eles foram endoutrinados ao longo do tempo para não realmente ter um posicionamento ideológico. Mas nós sabemos, Richard, que você dizer que você não tem ideologia é porque você escolheu um lado e você fica quieto, passando o pano e dizendo para o cidadão brasileiro que você não escolhe lado. Mas eu acho que você tem um lado, porque nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, eu estou tomando um café, eu estou tomando um chá, eu bebo água, eu bebo Coca-Cola, né? Eu gosto de menino, eu gosto de menina. Todo mundo aqui tem o seu lado, todo mundo tem sua preferência. Então, quando as Forças Armadas puxam da cachola, né, a carta da neutralidade, isso, para mim, passa uma mensagem de que talvez a cúpula dos generais eles tenham um direcionamento político. Mas dentro dessa estrutura de generalato, eu creio que existem os que são mais favoráveis aos conservadores e os que são mais favoráveis aos progressistas. Eu acho que também dentro dessa caixinha aí a coisa se divide. Se tratando da tropa, Richard, ou seja, falando aí talvez de coronéis para baixo, eu acho que realmente a tropa, coronéis, major, capitão, sargento, soldado, né? Falando aí do Exército, mas também tem o pessoal da Marinha, tem o pessoal também das Forças Armadas, da Força Aérea, né? Tem o pessoal da Polícia Militar, que é muito importante, tem as polícias civis também, que fazem parte do Corpo de Segurança, que são muito importantes, tem as guardas nacionais, né? Tem a nossa Polícia Federal, ou seja, todo o contingente de Forças Armadas, ele é um ponto estratégico, Richard, para realmente definir as eleições do Brasil. Bolsonaro, durante o seu governo, ele tinha um apoio fiel de uma boa parcela desse grupo. E tinha a oposição por parte de uma parcela, né, da cúpula dos generais brasileiros, que estavam mais alinhados, talvez, com interesses da ONU, ou interesses dos progressistas, ou talvez vinculados a interesses de uma elite, né, global. Exatamente. Da turma aí dos socialistas, progressistas, né? Tem muita coisa que anda. Isso é leitura de cenário, né, amigos? Claro. Mas eu creio que o Jair sendo o nome aonde a direita vai se aglutinar, porque o Jair realmente vai ter condições de viver, eu acho que ele está dentro da seara dele, ele veio disso, né? Ele é militar de carreira, antes de ser político. Você vê que hoje em dia ele está mais político que militar. Exatamente. Mas eu acho, Richard, que o Jair, sendo o nome à presidência, dessa vez ele não coloca um militar de novo, não. O tempo vai dizer, brother. Eu acho que ele aprendeu a lição dele. Eu acho que ele aprendeu a lição dele. Mas vamos lá. Vamos lá que você poderia ter viajado sem fazer essa pergunta. Tem mais duas perguntinhas aqui. Vamos lá. Você acredita, nós estamos vendo uma decadência econômica
uma decadência socioeconômica no Brasil. Tá? De novo, quem não acredita não entende o poder de destruição da esquerda, do socialismo ou do comunismo. Basta ver o que aconteceu e está acontecendo no Brasil depois que o Bolsonaro saiu do poder. Você acredita que esse impacto, essa pobreza, essa miséria que o Brasil está vivendo, essa inflação, essa coisa louca com esse ministro da Economia que, enfim, só a graça, você acredita que o impacto da economia vai, até que ponto vai influenciar a escolha do próximo presidente, uma vez que, como Trump fala, a gente escuta, o povo, o eleitor, vota com a barriga. Como é que você vê isso aí? Olha só. Cada político ele habita o seu domínio próprio. E o Lula, ao longo do tempo, com o Partido dos Trabalhadores, tem colocado como domínio próprio o tema da pobreza e o tema da miséria. Exato. Então, quanto mais pobre, quanto mais miserável no Brasil, na leitura e na cabeça desse senhor e da sua egrégora de trevas ao seu redor, porque, poxa, colocar o Haddad como ministro da Economia é querer que o Brasil realmente não dê certo, né, Richard? Exatamente. É proposital. É design, como diz aqui na América. Um cara como Paulo Guedes e você coloca um Haddad, é como você realmente estivesse tirando, né, o Mike Tyson e você me coloca num ringue para lutar com o Mike Tyson, né? Exato. Não dá, né? Não dá. Você está tirando um profissional da profissão e colocando uma pessoa totalmente amadora naquele domínio em particular. Exato. Então, eu creio que temos aí belos desafios, né? Belos desafios aí pela frente. Exatamente, exatamente. E a última pergunta aqui, Platão, para a gente começar a encerrar. Nós sabemos que a esquerda, o comunismo, o socialismo, detesta a comunicação, detesta o noticiário, detesta hoje mais do que nunca as redes sociais. Sabemos o que a censura é. Foi aqui na campanha do presidente Donald Trump, foi aqui durante esse tempo todo, está sendo no Brasil. Quer dizer, eles tentam esconder esse jogo sujo, podre, diabólico, que eles fazem, como você usa toda hora, e fica guardando na caixa preta. Já visto que hoje o inimigo número 1 da esquerda mundial chama-se Elon Musk. Tem horas, eu vou ousar a falar uma coisa aqui. Eu vou ousar, tá? Tem hora que eu acho que ele é mais detestado que o Donald Trump. O Donald Trump não tem acesso à informação. Ele não tem o poder da informação que o Elon Musk tem. E, de novo, aguardem. O que vai sair em breve. Aguardem. 1000 lances acontecerão. Você acredita que as redes sociais e a comunicação digital terão um poder decisivo no Brasil na eleição do ano que vem? Essa é a outra pergunta. A boa notícia é que essa eleição de 26 ela ocorre dentro do período em que o Trump está no exercício do poder. Isso aí é bênção pura, exatamente. Então, haverão salvaguardas que serão utilizadas, talvez as mesmas salvaguardas que foram utilizadas na própria eleição americana, a mesma coleta e monitoramento de dados, o uso de sistemas alternativos, né, para te gerar uma redundância e comparar a transmissão que foi feita na eleição americana. Eu creio que as mídias sociais, como nós temos pelo menos algumas agora, né, tem o Truth Social, que é do próprio Trump, tem a X, que é do Elon Musk, tem outras plataformas que estão surgindo. Só uma nota à parte, o próprio Facebook, que o Mark Zuckerberg está com a papita cozinhando, que nem diz aqui os hispanos, tá? Porque o Trump falou que ele ia ser preso. Muita gente não sabe disso, tá? Agora ele está inclinado para a direita e está querendo copiar a maneira que o Elon Musk propaga as notícias de maneira verdadeira. Só para você saber. Que agora já tem dois. Tem o Facebook e o X. O X, não o X. A leitura que nós fazemos aqui de cenário é de que o Facebook, né, que na verdade é um grupo, né, um grupo de comunicação robusto, né, o grupo Meta agora que tem Facebook, tem Instagram,
que tem um WhatsApp. Não esqueçam que esse pessoal monitora do que a gente troca, né? Eles sabem de tudo e de todos. Utilizando uma linguagem aqui bem simples. Eles sabem de tudo e de todos. Se eles estão, pelo menos, não censurando, já é uma coisa boa, comparado com as eleições pregressas. Se não houver a censura, se não houver... Ou seja, eu me lembro, na época, o Movimento Avança Brasil, a gente chegava a ter 150 mil pessoas assistindo a gente por noite, uma transmissão. O Avança Brasil, quando fazia as publicações no Facebook, nas mídias sociais, tinha milhões de pessoas acompanhando, né? O alcance era um alcance incrível, até o dia onde o Facebook foi lá e cortou, até o dia que o YouTube foi lá, Richard, cortou ou botou a turminha no congelador, e você entende o que é que eu estou falando, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Então, eu vejo que esse novo capítulo, onde nós estamos debatendo, devem as mídias sociais serem livres ou devem as mídias sociais serem subalternas, né? Indoutrinadas, cerceadas, para não deixar que uma parcela da população se posicione publicamente a favor ou contra em relação a determinado tema. Então, eu penso que, como em 26 nós estaremos dentro da gestão, né, Trump, e estaremos aí operando com esses ventos conservadores na Europa, esses ventos conservadores nas Américas, né, inclusive com o encerramento de 2 grandes conflitos. Eu espero que até 2026 a guerra da Ucrânia com a Rússia seja encerrada, o que é bem provável de acontecer até o final desse ano. Eu nunca imaginei que seria fácil encerrar, mas eu acho que o Trump realmente vai fechar o ano com esse êxito. É o meu desejo e a minha esperança. É o nosso. Guerra também, a situação lá que a gente vê de Israel com a Palestina, eu acho que até o final de 25 a gente vai dar um encaminhamento para os próximos passos, né? O que é que vai realmente acontecer naquela região, como ela vai ser reconstruída, quais são os fundos investidores, como vai ser o processo de pacificação do território, aonde estarão os palestinos, aonde estarão os assentamentos judeus, aonde estarão os judeus, como é que o povo árabe ao redor defende, né, e cria propostas. Ou seja, muita coisa vai mudar, Mas as mídias sociais, Richard, na minha leitura, continuarão sendo impactantes. Com certeza. Só que dessa vez, a gente não vai ter o Zuckerberg, pelo menos visivelmente, sentado do outro lado do time. Não, né? Nem ele, nem o Jeff Bezos do Amazon, que também contribuiu, tá? Pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Estamos com 58 minutos. O tempo precisou de vocês, nós só temos que agradecer. Eduardo Platon, considerações finais. Richard, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Você é um entusiasta da política americana e você hoje aqui foi um gentleman. Você abriu aqui uma janela para a gente falar só de política brasileira. Então, primeiro aqui para todos vocês que me assistem, eu queria agradecer ao nosso querido host, o nosso amigo Richard. Mas é o nome aqui do programa, Coalização Conservadora das Américas. A gente tem que... Mas ele é um entusiasta, sempre liga só. Eu falo o Platão, pessoal. O Platão me chama para debater. Eu falei, pessoal, eu me reservo o direito de não falar muito da política brasileira, apesar de acompanhar um pouco, né? Porque tem gente muito mais capacitada e preparada do que eu, como Eduardo Platon. Tem aqui Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem a Paula, tem muita gente. Tem um Bernardi. José Carlos Bernardo, nosso querido amigo. Tem a minha querida amiga Maria Emília Voz, que é fantástica, né? Que ela está até devendo. Maria Emília Voz, se você está me escutando, você está devendo um convite que eu, você e Eduardo Platon. Então, eu me reservo falar dos Estados Unidos. Aqui eu me garanto. Mas foi bom. Fazendo as considerações finais, Richard, eu queria dizer para todos vocês uma coisa. Quais são os nomes, né, da política brasileira em 2026? Hoje aqui a gente começou a tatear uma conversa, fazendo a provocação de que o herdeiro natural da direita brasileira é o Jair Bolsonaro, não tem outro nome, mas se não for dado a ele a oportunidade de concorrer, teremos aí opções, como eu coloquei na mesa.
Eu tiro a Michelle, eu coloco ela mais como uma candidata ao Senado, pelo DF, pelo Distrito Federal. Não encorajo a Michelle a entrar numa chapa de vice-presidência, tá? Não encorajo a Michelle. Ela sabe o que é, ela sabe como é que foi, né, a gestão do próprio general Mourão. Os vice-presidentes brasileiros, eles não são os presidentes do Senado, como é aqui o caso dos Estados Unidos. Exato. Nos Estados Unidos existe essa grande diferença, existe uma inteligência por detrás disso. Existe uma inteligência, porque ele fica sendo como o voto de Minerva, né? Ele desempata algumas vezes algumas votações, mas não é o caso brasileiro. Então, ser vice-presidente no Brasil, algumas vezes, o custo político é elevado e o protagonismo é limitado, né? É custoso e limitado. Porém, existe aí a salvaguarda de que, no caso do presidente faltar, você tem uma pessoa, né, que deve estar apta e qualificada para fazer o trabalho. Exato. E temos aí 2 nomes. O pessoal está trazendo um músico aí do sertanejo, querendo colocar esse cara. Para mim, isso é uma distração. Você quer colocar outra Haddad agora na presidência da República? O cara é bom de canto, pô. O cara é bom para cantar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho um respeito pelo trabalho dele como artista, mas a gente não pode querer transformar alhos em bugalhos. A gente não pode colocar pessoas que não têm a qualificação para fazer um trabalho extremamente estratégico, necessário, no momento onde o mundo e o Brasil passam por situações desafiadoras e preocupantes. Então, legal essa distração midiática, legal causar aí, pilotar, né? O cara já é famoso mesmo, vamos colocar ele com a fama dele para ser presidente do Brasil. Não, legal isso, faz aí uma mobilização midiática, cria-se uma narrativa, mas os nomes verdadeiramente são 3. O Caiado, o Ronaldo Caiado, você sabe, lá do Centro-Oeste, eu acho que ele queimou na largada, né? E como ele queimou na largada, ele começou a ter um processo de rejeição muito antecipado, né? Eu acho que ele teve um processo. Eu vejo o Zema e eu vejo o próprio Tarcísio como as 2 melhores opções se o Bolsonaro realmente não for a primeira opção. Exato. O Tarcísio com perfil de validação do Bolsonaro, porque eu acho que ele não vai, se não tiver validação, e o Zema tem essa vantagem, porque o Bolsonaro indo ou não indo, o Zema ele pode ir até para colocar o nome dele à disposição e testar o público e ser, inclusive, um tirador de voto do pessoal que vota no PT. O pessoal, às vezes, não quer mais votar no PT, vota em Zema. Então, tem essa estratégia, exatamente. Se nós tivermos Bolsonaro e Zema no segundo turno, Richard, isso é uma bênção. Claro. Se nós tivermos o Bolsonaro e o Zema no segundo turno, que seria, para mim, o melhor dos 2 cenários, é uma bênção. Mas você sabe que o processo de fatiamento e polarização que a mídia brasileira cria, que o parlamento brasileiro cria, que o próprio STF brasileiro cria, eles vão querer viabilizar um candidato de direita e um candidato de esquerda. Então, fica aqui a minha consideração final para todos vocês. Legal. O tabuleiro está montado e o jogo apenas começou. Então, eu acho que 2026 é um ano onde nós podemos arremeter o avião do destino seguro e certo de uma crise política, econômica, moral, financeira ainda mais preocupante que se passa pelo Brasil, ou nós podemos realmente entrar num processo de se transformar na segunda Venezuela da América do Sul. Se o Lula continuar do jeito que ele continua, com os parceiros que ele tem ao seu lado, com essa parceria política que ele tem com o STF brasileiro, essa leitura aqui de cenário, todo mundo está falando a mesma coisa dentro e fora do Brasil. Se o Lula continuar com os que estão caminhando ao lado dele, fazendo o que eles estão fazendo, e não mudar o curso, o Brasil fica numa posição muito limitada. O próprio Itamaraty brasileiro, com toda a diplomacia, fica numa situação muito limitada. E a própria respeitabilidade, não só dentro do país, Richard, mas fora do país,
O Lula não é mais pessoa quista dentro do Estado de Israel, né? O Lula ele não é convidado para a posse de cerimônia do presidente americano. Em O Lula não Portugal. está sendo convidado nem mais para participar de algumas reuniões estratégicas dentro do próprio BRICS, né? Que agora é BRICS Plus. O G20 repensa como coloca o Lula para se posicionar politicamente, porque Exato. o Lula ele não está sendo mais aquela figura que ele se projetou quando ele começou a carreira dele, de procurar ser o mediador. Ele não está mais tendo essa posição de mediação. Não está nada preocupado. Ele assumiu de uma vez por todas que ele é um comunista socialista e que ele estaria a serviço, né, da maior nação comunista socialista do planeta, que se chama República o quê? Comunista da China. Da China. Não é à toa que a Dilma estava lá presidindo o banco do BRICS, né? E agora parece que a coisa não funcionou por lá e eles querem tirar a Dilma de lá e colocar a Dilma dentro da política nacional. O que não aconteceria se no processo de impeachment eles não tivessem aberto essa porta, porque eles abriram essa porta para a Dilma. E aí fica a pergunta, quem fez isso, né? Por que fizeram isso e para que fizeram isso? Amigos, um forte abraço para você, Richard. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais do Brasil. O Brasil mora aí no meu coração. A bandeira verde e amarela está aí no seu escritório, nesse belíssimo escritório que você tem na Flórida. E eu queria dizer para todos vocês, os dados foram lançados e o jogo tá em andamento. Mas, na verdade, existem 3 nomes: Jair Bolsonaro, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas. Ótimo. Muito obrigado, Platão. Pessoal, estamos encerrando aqui. Muito obrigado. Só para lembrar, esse programa está gravado, tá? Então, vocês fiquem à vontade para enviar o e-mail. Todos os nossos contatos, do Eduardo Platão, o meu, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Vocês ficam à vontade para me seguir no Instagram, no X, aqui no canal, para quem não é inscrito, se inscreva, que nós estamos tendo a disciplina de todas as quinta-feiras, o horário de hoje, né? Às 6 horas da tarde daqui do sul da Flórida e hoje 19 horas de Brasília. Ok? Vocês deixam a pergunta e contato. E eu vou ficando por aqui. Até semana que vem, até a próxima quinta-feira, né? E não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir e virá. Que o Deus de esperança enche a tua vida, a tua casa de paz e graça, e Deus te abençoe e Deus te guarde. Continuemos orando pelo Brasil, continuemos orando pelos Estados Unidos e continuemos orando pela paz de Jerusalém, que está conflito. Por onde a gente olha hoje no mundo, existe conflito, não é verdade? Muito obrigado e até a próxima.